meu Senhor. Amanhã, Luiz. Então vamos abrir 1 Pedro. Capítulo 2. Os versículos 1 ao versículo 3. Versículo 3. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. O tema de hoje é: a unidade do povo de Deus está em amar o próximo, obedecendo a sua palavra. Diz assim, capítulo 2, versículo 1, versículo 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós cantamos ao Senhor, nós lemos a Tua palavra e agora, Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz também. E nosso pedido é que o Senhor edifique a nossa igreja, a Tua igreja, Pai. O Senhor edifique, o Senhor fale aos nossos corações, Pai, através da pregação da palavra. Molda, nos transforma, nos santifica em nome de Jesus Cristo. Amém. É interessante, irmãos, que nós começamos o capítulo 2, mas a temática que Pedro usa, que o apóstolo usa, da continuidade. Ele ainda vem falando sobre santidade, sobre amor, né? E agora é exatamente isso. Nos 3 primeiros versículos é uma continuação daquilo que ele vem falando desde o versículo 22, né? Se a gente for um pouquinho para trás, para ser mais justo, desde o versículo 13 ele fala sobre santidade, depois sobre amor. Pedro aqui ele vai falar exatamente isso, retirando dele, despojando dos irmãos, aquilo que eles ouviram até agora, todas as características que ele vai dizer em seguida. É a mesma temática do capítulo 1. É a ordem de amar uns aos outros. E Pedro cada vez mais vai dando pistas ou dicas de como amar uns aos outros, né? Usando a própria palavra de Deus, usando o próprio Antigo Testamento. Então, ele termina o capítulo 1 dizendo que os irmãos deviam amar uns aos outros. Lembra que ele disse que era um amor, a palavra de Deus disse que era um amor não fingido, né? Mas um amor incorruptível, e esse amor deveria ser baseado na palavra de Deus. A gente tratou disso no domingo passado, pois essa palavra de Deus é a palavra eterna. A gente falou sobre isso no domingo passado. No capítulo 2, Pedro retoma essa ordem, melhor dizendo, de amar uns aos outros, de santificar na palavra, de amar uns aos outros, tendo como fundamento a palavra de Deus. E dessa vez ele fala também de uma certa unidade. Veja, os irmãos perseguidos, né, vivendo em perseguição em cidades diferentes, a gente viu na introdução da carta. E aqui Pedro vai dizer: vocês devem ser um. Deus é um. Vocês devem ser uma unidade. Vocês devem ter o mesmo pensamento. E vocês devem amar uns aos outros. E aí Pedro vai dizer: o que é que vocês precisam retirar de dentro de vocês para conseguir amar uns aos outros? E aí ele continua, né? Ele começa dizendo: despojando-vos. É a primeira palavra do capítulo 2, né? Ou seja, significa deixar de lado, retirar, tirar do caminho. Esse verbo no original, despojar, ele traz uma ideia de despir, né? Ou seja, de tirar as vestes, de tirar essas vestes da maldade, né? De tirar essas vestes da desgraça, daquilo que faz com que eu amo a mim mesmo e não ao próximo. Então o apóstolo começa a ensinar o seu povo o que eles deveriam fazer para amar uns aos outros ardentemente, como diz o versículo 2. E a primeira orientação do apóstolo para os irmãos era que eles deveriam despojar, se despir, né? Vamos usar essa palavra, né? Que chega mais perto do original. Então, eles deviam se despir de toda, ou seja, tirar a roupa de toda maldade. Veja lá, capítulo 2, versículo 1. Despojando, se despindo, portanto, e portanto remete ao passado, naquilo que ele falou anteriormente, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência.
Nota que todas essas coisas que Pedro diz aqui, nós devemos nos despir, né, tirar essas vestes, falam de pecados que são pecados relacionados ao amor próprio, o amor que eu tenho por mim mesmo. Então, como é que eles deviam amar os outros? É exatamente isso, eliminando aquilo que é pecado, que faz com que eles amem a si mesmos. Veja, por exemplo, a palavra maldade, usada no texto. Ela tem um sinônimo, ela é usada também em vários outros textos como malícia. Está relacionada a fazer o mal para tirar vantagem do próximo, né? Então, eu quero conseguir alguma coisa mais do que o outro, e eu uso de alguma malícia, eu faço a maldade para tirar vantagem para mim e deixar o outro na desvantagem, no amor próprio. Então, Pedro vai dizer, acabem com isso, parem de ter malícia, de fazer maldade. E aí ele faz maldade e dolo. Dolo significa praticar algum tipo de fraude, né? É aquilo que nós chamamos de má fé, não agir de má fé. Para você conseguir amar uns aos outros. Primeiro, você não pode ter malícia com ninguém. Você não pode querer tirar vantagem de ninguém. Você está amando a si mesmo quando fazer isso. Nem também fraudar nada para tirar vantagem de ninguém. Nem agir de má fé com ninguém. Assim você vai estar amando a si mesmo e não o próximo. Mas ele continua, né? A hipocrisia é aquilo que nós devemos nos despir. É que Pedro fala que aquele povo, o povo de Deus devia se despir. E a hipocrisia, ela se apresenta algo que aparentemente é uma coisa, mas não é. Exatamente, você quer passar uma imagem do que você não é, porque você quer que todo mundo lhe ame, né? Pelo aquilo que você aparenta ser. Lembra os irmãos da origem que eu dei da palavra hipocrisia no domingo passado? Era atrelado aos atores e atrizes, né? De teatro daquele tempo de Cristo, daquele tempo de Pedro. Então eles usavam máscaras para falar dos sentimentos que os atores e as atrizes estavam sentindo, né? Então uma hora era surpresa, eles usavam a máscara com a boca aberta, outra hora era sorrindo, a máscara sorrindo, triste, a máscara chorando. Veja, eles não mostravam a face, eles mostravam a máscara. Eram chamadas dos hipócritas, né? Eram artistas daquele tempo, de rua, né? Pedro está dizendo, vocês devem ser quem vocês são. Não usem máscaras. Até porque, irmãos, quando nós somos o que nós somos, por mais que nós estejamos errados, nós temos abertura para ser exaltados e ser transformados. Mas quando nós usamos máscaras, a gente acha que está tudo bem. Não tem como nós mudarmos, né? A gente acredita na mentira que nós criamos para nós mesmos. E Pedro diz, se vocês querem amar o próximo, não usem máscaras. Não sejam hipócritas, sejam sinceros. Sejam vocês mesmos, sendo transformados dia por dia no meio de Cristo. E a continuidade do texto, se vocês prestarem atenção no capítulo 2, é inveja. Inveja é nada mais, nada menos do que se afligir pelo bem ou pelo bem-estar do próximo. Veja, você se aflige, você se sente aflito, você não consegue ficar em paz porque o próximo está bem. Você só consegue ficar em paz quando o próximo, você está melhor que o próximo. Isso é inveja, né? Na sua raiz. Pedro diz, se você quer amar o próximo, você não deve sentir inveja. Você deve ficar feliz, você deve estar em paz quando o irmão está bem, está melhor que você. E para finalizar, o apóstolo vai dizer em seguida que de toda a sorte de maledicência. Veja, maledicência é falar contra o outro, né? É caluniar, é difamar, é falar mal do irmão. Pedro diz, se vocês querem amar uns aos outros, vocês não podem fazer isso. Vocês não devem falar mal do irmão. Todas as características aqui, irmãos, levantadas por Pedro, pelo apóstolo Pedro aqui, são características a despeito, né, a respeito do amor próprio, o amor que eu tenho por mim mesmo, o amor egoísta, vamos dizer assim, né? Eu amo os meus pecados íntimos, e muitas vezes a maioria desses pecados, não, mas a maioria desses pecados, se vocês notarem, são pecados que aparentemente são imperceptíveis. Você não consegue ver de forma fácil. Veja, você não consegue ver quando o irmão está com inveja de forma fácil.
nem quando ele planeja o mal contra a sua vida ou contra a vida do próximo. Você não consegue sondar a mente, nem o coração. São pecados que aparentemente ninguém consegue enxergar. Não aparecem com tanta facilidade. Esses são os pecados mais produzidos no nosso coração. Porque é um pecado de autodefesa, né? Ninguém vê o que eu estou pensando, nem o que eu estou planejando, nem o que eu estou sentindo. Então isso é comum e recorrente ao nosso coração. Pedro está tratando algo que é essencial para a fé cristã, para que eles amem uns aos outros, para cumprir a ordenança do próprio Jesus Cristo. Vocês devem tratar o coração. É uma coisa que eu não consigo ver nem enxergar. Mas há alguém, há uma pessoa que os seus olhos estão sobre todos e em todo lugar. Esses são os tipos de pecados, irmãos, mais perigosos que nós temos. Esse entre outros. Pois, quando cometemos esses pecados, nós não somos exaltados. Esses pecados, eles são cobertos, né? Nós encobrimos esse pecado pela nossa capa de santidade. E nós ficamos blindados diante dos olhos dos irmãos, do pastor, da igreja, mas não do supremo pastor. Nada é encoberto. Por isso nós devemos nos despir dessas coisas. Nós devemos amar uns aos outros, amando de coração uns aos outros. Não amando o nosso próprio coração, nem os nossos próprios desejos. Devemos tomar muito cuidado com eles. Pecado que é aparentemente invisível. A ponto, irmãos, ele é tão invisível esses pecados, a ponto de nós mesmos não enxergarmos eles no nosso coração. Às vezes, esses pecados passam a ser invisíveis até para nós que estamos pecando. Sorrateiros como uma serpente, né? Esses pecados destilam esse veneno no nosso coração, na nossa mente, preenchem o nosso ego, nos faz absolutos, quando na verdade, ou quando damos a perceber, está corroendo a nossa vida e destruindo a nossa vida por dentro. Mas há várias formas da gente analisarmos, né, se esses pecados estão presentes nas nossas vidas. Nós tentando medir o nível de amor que nós temos para com o próximo. Até que ponto nós amamos o próximo? Quais são os sentimentos que vêm no nosso coração quando eu penso na minha família, ou mais precisamente nas pessoas da minha família que menos me agrada? Quais são os sentimentos que afloram no meu coração? Quando eu penso naquela pessoa que eu não gosto muito, eu não vou muito com a cara. Qual o sentimento que vem no nosso coração? Será inveja? Será maldade? Hipocrisia? Será dolo? Será uma briga mal resolvida? Uma maledicência? Se assim for, irmãos, devemos ser restaurados pela palavra de Deus. Hoje e por todo sempre, amar o nosso irmão como nós mesmos. Ser suporte para toda e qualquer dificuldade que nosso irmão esteja passando. Perdão liberta, irmãos. O perdão libertou as nossas algemas do pecado. Ele não só liberta, como restaura a nossa vida. Eu comentei com os irmãos, né, o que aconteceu com a minha família. Liberta e restaura. E não só com experiência, a própria palavra de Deus diz isso. Foi assim que Pedro instruiu aqueles irmãos perseguidos, vivendo numa situação difícil. Outra coisa que a igreja perseguida precisava era de divisões, de facções, de desunião, de pessoas pensando cada um aquilo que achava certo, de corações invejosos. A última coisa que aquela igreja precisava era disso. Por isso que o apóstolo, ele em contrapartida, ele vai dizer assim, vocês devem se despir dessas coisas, mas vocês devem se vestir. Aqui há um balanço, né? Vocês devem se despir de uma coisa e se vestir de outras. Então, e na continuação do versículo, vocês devem desejar ardentemente, vocês devem vestir a roupa de crianças recém-nascidas. Essa é a jogada do apóstolo. Veja lá no versículo 2. Versículo 1 diz: vocês devem se despir dessas coisas, maldade, dor, hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicência, mas vocês devem desejar ardentemente, vocês devem se vestir dessas coisas. Agora, se vestir como crianças recém-nascidas, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. E acho que na igreja nenhuma mulher ainda teve filho, né? Pelo que eu saiba.
Mas, irmãos, imagine, veja só, se a gente pode imaginar, a gente já conhece alguém que teve filho, a gente já viu algum recém-nascido, alguma criança. Vocês já viram quando essa criança está com fome? O choro, a vontade de agarrar o braço da mãe. As crianças avançam, né, no seio da mãe, com a boca aberta, como se sua vida dependesse daquele leite. Ardentemente desejosos, a criança só vai sossegar quando o leite toca a sua boca. Assim também a comparação que o apóstolo Pedro faz deve ser o nosso desejo esse pelo genuíno leite. E a palavra usada aqui como genuíno, irmãos, é a mesma palavra, é parecido, né, da mesma raiz daquela palavra sincero, ou também que não seja adulterado. É um leite genuíno e verdadeiro. Não é um leite que nós vamos colocar substâncias para que ele fique mais forte, ou vamos tirar substâncias, não, mas é o leite puro, não adulterado. Eles deviam desejar o leite que não tivesse adicionais, o leite que tivesse, eles deviam desejar o leite puro, não aqueles que estivessem faltando nutrientes, ou passando nutrientes, mas o leite puro, não misturado, mas a pureza da palavra de Deus. Temos aqui algumas informações nesse versículo, né? Se a gente olhar para o texto, e a palavra espiritual no texto, né? Leite espiritual, não é a melhor tradução do original. Essa palavra significa lógica ou razão. A palavra aqui no original é lógicos, né? Então seria leite racional, a melhor tradução. É a mesma palavra que Paulo usa para o culto racional, que seria um leite racional. E essa palavra, veja como é interessante, ela tem como raiz a palavra logos, que João usa no seu Evangelho, no capítulo 1. O verbo de Deus, no princípio era o verbo, né? O verbo estava com Deus, esse verbo é o logos, é a sabedoria de Deus, é o verbo de Deus, o logo de Deus é Cristo. O logo da igreja é Cristo verbalizado, é a palavra de Deus. Aqueles irmãos que conviveram com o Senhor Jesus Cristo durante esses 33 anos tiveram a graça de conhecê-lo em carne, pessoalmente, de conversar com ele, de beber da fonte genuína e principal, que é o próprio Jesus Cristo. Mas nós, irmãos, não temos essa graça de ter conhecido, mas temos uma graça talvez maior que os irmãos, porque nós temos todo o cânon fechado, toda a palavra de Deus fechada. Isso aqui é Cristo verbalizado. Nós não conseguimos encostar em Cristo na sua pele, nem nos seus furos, mas conseguimos ver e ouvir e ler toda a narrativa da história de Cristo, não só até a sua morte, não só até a sua ressurreição, mas até o avanço da igreja pelos 4 cantos. Veja, é o leite racional. Tem raiz com a palavra logos. Nós bebemos do próprio Cristo. Vocês devem desejar, como crianças, que dependem daquele leite para sobreviver todos os dias, seja qualquer hora do dia. A criança acorda de madrugada várias vezes por dia, desejando ardentemente, chorando como se o mundo fosse acabar, para beber do leite racional. Somos nós. Devemos ser assim. E esse leite racional é o próprio Cristo. E esse Cristo, dessa vez, é verbalizado nas nossas mãos. É a palavra de Deus. Por isso devemos desejar ardentemente, irmãos, por esse alimento. Veja, é o único alimento da criança, é a palavra de Deus. Ou melhor dizendo, é o leite da mãe. É o único alimento da criança e assim deve ser o nosso alimento. Aqui Pedro não está se referindo aos crentes antigos aqui, perseguidos, que eles deviam tomar leite como se fosse o início da fé cristã. Não é isso, mas o leite está falando como o alimento que tem mais nutrientes para o povo. E ele faz a comparação com a criança não come nada, nenhuma outra coisa, somente leite. Assim deve ser a palavra de Deus para nossas vidas. Assim como uma criança depende do leite materno para sobreviver, nós precisamos do leite da palavra de Deus para ter vida em abundância. Para ter vida e vida em abundância. Me faz pensar que
algumas mães, né, e aqui me fez pensar, me veio à mente que algumas mães têm certa deficiência e não conseguem produzir o leite materno, né? E por isso os pais são orientados pelos médicos a gastarem fortuna de dinheiro em leites produzidos por mãos humanas, por homens, para suprir de alguma forma a necessidade daquela criança. Mas nós sabemos que nenhum leite se compara ao leite materno, aquele que é de graça, né? Aquele que é produzido pelo corpo da mulher. Nenhum se compara, nenhum consegue suprir em toda a sua totalidade as vitaminas necessárias para a criança crescer bem saudável, que não seja o leite materno. O leite materno não produzido pelas mãos humanas, mas está dentro dos projetos de Deus. Esses são os nutrientes necessários para a criança crescer. É incomparavelmente melhor do que qualquer outro manipulado pelas indústrias e pelos homens. Leite sem adulteração. Leite contendo tudo que o ser humano recém-nascido precisa para crescer e ter vida. Leite esse que não precisa ser pago, mas é de graça. A palavra de Deus, irmão, jamais pode ser substituída. Existem, de fato, muitos livros bons que nos ajudam a interpretar a Bíblia, e eu recomendo eles. Nós devemos usá-los sim. Pessoas santas, homens de Deus que doaram a sua vida para escrever sobre a palavra de Deus, interpretá-la da melhor forma possível, com o auxílio do Espírito Santo, sendo iluminados por Ele. Mas só a palavra de Deus, irmãos, só ela é tudo que o ser humano precisa para ter vida. É desse leite que nós devemos nos alimentar diariamente. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus na sua totalidade. A nossa vida depende desse leite espiritual, desse leite racional. Nada a substitui. Ela é poder de Deus, é dela que conhecemos a salvação e que conhecemos o crescimento dessa salvação. Essa é a palavra de Deus. Pedro está preocupado com a igreja perseguida, porque podia ser influenciado por qualquer vento de doutrina, podia fundamentar a sua fé, as suas certezas em coisas que eles podiam estar aprendendo nessas circunstâncias que eles estavam vivendo, em outras cidades, com outra cultura. Pedro diz assim: vocês devem ser santos, vocês devem amar uns aos outros, e se vocês querem fazer isso, devem estar fundamentados na pura palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. O leite racional, o leite da sabedoria, o leite logos, o leite lógico, é a palavra de Deus. Mas eu quero que continue, irmão, no texto. E termina o versículo dizendo: "Vos seja dado o crescimento para a salvação." E o que é crescer na salvação? Crescer na salvação é exatamente aquilo que Ele mandou a gente nos despir. Ele manda o povo se despir. Crescer na salvação é não ter inveja, é não ser maledicente, é não ser dolo, não ser hipócrita, não praticar a maldade. Mas, ao contrário disso, nós devemos nos vestir disso, vestir de bondade, de amar uns aos outros, ser humilde, mansos, ser unos, praticar a justiça, ter domínio próprio e dentre outras características no fruto do Espírito. No final, irmãos, isso culmina na grande salvação. Veja, Pedro está dizendo assim, vos seja, no final do versículo 2, ele diz: vocês devem buscar o leite racional, o leite lógico, o leite da sabedoria, o leite do próprio Cristo, que é a palavra de Deus. E assim, através desse leite, vocês vão buscar, vai ser dado a vocês o crescimento para a salvação. Você se despindo disso, se vestindo daquilo, vocês estão crescendo a salvação. Estão crescendo a salvação. Vocês estão se tornando cada vez mais santos. E no final, isso culmina, isso termina, o grande fechamento disso aí é a grande salvação. É o dia que o Senhor descerá sobre as nuvens para resgatar a sua igreja. E agora o apóstolo Paulo, Pedro, ele termina no versículo 3 dizendo, veja lá: se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O apóstolo não expressa nenhuma dúvida, mas afirma que aqueles bons cristãos, né, aqueles cristãos perseguidos, estavam têm experimentado a bondade de Deus.
base nisso que Pedro argumenta, né? Veja, você deve se despedir disso. Você deve se despedir daquilo outro. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Vocês precisam deixar de lado os pecados desprezíveis. Se dispam, parem de se investir com essas coisas. Inveja, maledicência entre os outros. Parem de amar a si mesmos mais que os outros. Se dispam disso. Mas vocês, pelo contrário, vocês precisam desejar a palavra de Deus. Eu compartilhei há um tempo atrás um vídeo de um pastor falando sobre essa frase, Deus é bom. Não sei se alguns irmãos viram aqui. Eu me esqueci o nome do pastor agora, americano. E aí ele diz que a pior frase, a frase mais terrível que um pecador pode escutar é que Deus é bom. Poxa, né? Poxa. A frase mais terrível, porque o Deus bom não se mistura com o pecador, né? É só aquele que se faz bom no meio de Cristo Jesus. A bondade de Deus, ao mesmo tempo que eleva as nossas expectativas por causa de Cristo Jesus, é a mesma bondade que faz, causa temor e terror sobre aqueles que não têm Cristo Jesus. Deus é bom. Vocês precisam desejar a palavra de Deus. Vocês precisam crescer por meio dela, visto que não pode negar, porque vocês provam da bondade de Deus. O Senhor é bondoso por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito. O Senhor é bom. O Senhor a quem Pedro se refere aqui não é a primeira pessoa da Trindade, não é Deus. Mas aqui a segunda pessoa da Trindade, o próprio Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos para o versículo 4, é exatamente Jesus Cristo que Pedro vai continuar a falar. A pedra angular. Então o apóstolo afirma que todos eles, perseguidos e maltratados, têm provado o quanto o Redentor das suas vidas tem sido bondoso para com eles. Enquanto a maldade está relacionada em fazer com o outro alguma coisa para tirar vantagem própria, a bondade é exatamente o contrário. É abrir mão do que você tem para que o próximo venha a obter. É um contraste entre maldade e bondade que está relacionado ao próximo. Eu não consigo ser bom para mim mesmo, mas eu consigo ser bom para o próximo. Está relacionado, intimamente relacionado. Enquanto o homem é cheio de maldade em seu coração, buscando sempre tirar vantagem em benefício próprio, Cristo Jesus é cheio de bondade dentro do seu coração, onde Ele abriu mão da sua vida em troca da nossa. A maldade mata, a bondade cria vida, a maldade busca os desejos próprios, a bondade busca a necessidade do próximo, a maldade pensa em si, a bondade pensa no outro. Ele ensina aos irmãos perseguidos que eles deveriam ser um só pensamento, uma unidade, sem facções, sem divisões, amando uns aos outros, sem maldade, fundamentados na palavra de Deus. Pois só o Senhor Jesus Cristo é bom e nós temos essa experiência com Ele. O maior ato, irmão, de bondade de Cristo foi ter doado a sua vida em prol da nossa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós só temos a agradecer ao Pai. O Senhor é dono de toda bondade, de todo amor. Amor esse que constrange o nosso coração. Bondade essa que nos faz enxergar o quanto nós somos maus, Senhor. Deus perdoa a nossa vida, tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos, fazemos, falamos. Porque toda maldade provém do nosso coração, mas a bondade vem do Senhor. E se temos alguma coisa de bom em nós, Deus, não provém de nós, mas do Senhor. O Senhor nos ajuda, ó Pai, a amar uns aos outros, que essa igreja seja conhecida por uma igreja una, uma igreja que ame uns aos outros, que compartilhe, Senhor, das fraquezas, que sejam suportes uns para os outros, que possam se despir, Senhor, de toda maledicência, de toda inveja, de toda hipocrisia e dolo, de toda maldade, mas que, ao contrário disso, Deus, possamos nos vestir, Senhor, de toda a bondade que provém do Senhor.
de toda justiça, de todo amor ao próximo. Ó Deus, assim como aquela igreja perseguida, que Pedro instrui, Senhor, para que eles vivam uma vida santa. Assim também, Senhor, é o nosso sentimento, esse é o nosso pedido. Faz-nos conosco, Senhor, aquilo que Pedro instruiu a igreja, Senhor, do Senhor naquele tempo. Nos ajuda, Deus, a vivermos uma vida bondosa, nos despir de toda essa maldade, para que possamos glorificar o Teu nome, amando uns aos outros e viver uma vida em santidade. Nos ajuda cada dia, Deus, pois nós somos pecadores e necessitamos da Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos.